Nessa videoaula eu vou falar para vocês sobre a formação de imagens em espelhos esféricos, como esse aí, que é um espelho côncavo. Então ele é vendido para que a gente consiga ampliar uma imagem, como por exemplo essa daí do rosto da Mamãe Pig. Mas esses espelhos eles possuem ainda uma característica especial que o espelho plano não possui, que é a capacidade de projetar uma imagem. Para a gente entender melhor o que isso significa, eu vou fazer um pequeno experimento para vocês. Para isso eu vou utilizar esse espelho côncavo que eu estou mostrando nessa imagem. Esse é um espelho côncavo que tem distância focal de 100 milímetros e eu vou utilizar ele para projetar uma imagem de uma lâmpada. Então já vou adiantando para vocês que se eu posso projetar uma imagem é porque essa imagem é uma imagem real. Imagens virtuais, como aquelas produzidas por um espelho plano, não podem ser projetadas. Então aqui eu tenho meu material, tenho aqui essa é a lanterna. Aqui eu tenho meu espelho côncavo. Nesse ponto eu tenho a lâmpada que está dentro da lanterna. Eu tenho a tela de projeção. E eu tenho a imagem projetada, que é a lâmpada, aqui na tela. Essa é a minha lâmpada. Reparem que ela está orientada de cabeça para baixo e ela está dentro da lanterna. Estou mostrando para vocês agora o experimento por outro ângulo. Reparem que eu estou movendo a minha tela de projeção para frente e para trás. E o que acontece é que a imagem projetada, a imagem da lâmpada, ela vai ficar com melhor foco ou com pior foco à medida que eu vou para frente ou para trás. A imagem fica borrada quando eu saio da posição ideal. Essa posição ideal é a posição que a gente fala que a imagem ela está sendo projetada. Reparem também que nesse caso a lâmpada ela está orientada de cabeça para cima, então a imagem ela está invertida e a gente pode dizer que é uma imagem real porque eu consigo projetá-la. Observando agora por outro ângulo, também fica claro que a imagem ela fica borrada à medida que eu afasto ou aproximo a tela de projeção. Essa é uma característica própria dos espelhos côncavos, tá? Eles produzem imagens reais, imagens que podem ser projetadas. Vou mostrar para vocês agora como é o método gráfico de se localizar as imagens que são produzidas pelos espelhos. Para isso, nós vamos desenhar dois raios de luz quaisquer, que são provenientes de um mesmo ponto do nosso objeto, e vamos observar, através do desenho desses dois raios, onde eles voltam a se cruzar. Ou, se não se cruzarem, onde os prolongamentos desses raios refletidos vão se cruzar. Então, para isso, a gente sempre desenha o nosso objeto como sendo uma seta. Nós fazemos isso porque a seta é muito simples de desenhar, não é algo elaborado. E também ela tem orientação, então nós podemos ver a questão da orientação da imagem produzida. É importante a gente observar que a luz ela pode incidir nesse objeto de diferentes formas. Ou se for um objeto que produz luz, ele pode produzir diferentes raios de luz que vão incidir nesse espelho em diferentes ângulos, em diferentes pontos. Mas aqui a gente desenha alguns raios específicos porque nós sabemos a trajetória destes. Então, por exemplo, nós sabemos que um raio de luz, quando ele incide em um espelho côncavo, se ele incide paralelamente ao eixo central, ele vai ser refletido passando pelo foco. Outra coisa que a gente sabe também é que um raio de luz, quando ele incide no centro do espelho, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo. Aí é claro que ele sempre vai ser refletido com o mesmo ângulo em relação à normal. É importante a gente frisar isso. Mas nesse caso a nossa normal está exatamente sobre o eixo central. E nós sabemos também que um raio de luz que incide passando pelo centro de curvatura do espelho, ele vai ser
refletido pelo espelho, né, e vai passar novamente por esse centro de curvatura. Então ele vai se sobrepor. Então nós podemos usar esses raios especiais para localizar a nossa imagem. Não é porque eles são os únicos raios possíveis de serem produzidos, não é isso que a gente está falando. Mas esses são raios que a gente conhece perfeitamente a trajetória deles. Então agora eu vou desenhar um par desses raios. Esse aí ele incide paralelamente ao eixo central e ele é refletido passando pelo foco. Então esse é o nosso primeiro raio. O segundo raio que eu vou desenhar, ele incide passando pelo foco, então ele vai ser refletido paralelamente ao eixo central. Então, esse ponto aí em que esses raios se cruzam é o meu ponto de formação da minha imagem. Então, eu vou localizar a imagem aí, desenhar a minha seta. Reparem que eu sempre desenho o ponto em que eles se cruzam como sendo a extremidade da ponta da seta, né? E reparem que essa imagem ela é invertida. E minha imagem é uma imagem real, porque esses raios de luz de fato eles se cruzaram. E reparem a condição que eu estou fazendo. O meu objeto ele está distante do espelho, ele está a uma distância superior ao próprio centro de curvatura. Então, nesse caso, a gente tem essas características para essa imagem. Agora eu vou localizar a mesma imagem para o mesmo objeto, mas usando outros raios de luz. Então desenhei o primeiro, que passa pelo centro de curvatura, então ele volta pelo centro de curvatura, e desenhei um segundo que incide no centro do espelho, então ele vai ser refletido com o mesmo ângulo. Então reparem que nesse ponto eu tenho a formação da imagem, e ela é exatamente o mesmo ponto que eu tinha utilizando aqueles outros dois raios de luz que eu utilizei no exemplo anterior. Agora eu vou colocar o meu objeto em diferentes pontos ao longo do meu eixo central. Então, primeiramente eu vou colocar o objeto sobre o centro de curvatura. Então, vou desenhar o primeiro raio especial. Então, nós vamos ver que nesse caso, após eu desenhar o segundo raio, é que eu vou ter também uma imagem real e invertida, formada nesse ponto aí que eu localizei com o I de imagem. Agora eu vou colocar meu objeto entre o centro de curvatura e o foco. Vou desenhar meus dois raios de luz especiais e eu observo também que para o espelho côncavo eu vou ter uma imagem real invertida. Porém, nesse caso, a imagem agora ela é maior do que o objeto. O que acontece então se eu colocar o objeto em cima do foco? Então, vou desenhar aqui os raios de luz especiais. Então, a gente vai ver que eu tenho esse primeiro raio de luz, que é refletido passando pelo foco. Eu tenho esse segundo que eu vou desenhar aqui, incide no centro do espelho. Como a gente observa nesse caso, nós temos um caso especial em que esses raios de luz produzidos eles são paralelos. Isso significa que eu não vou conseguir formar uma imagem, nem uma imagem real, já que os feixes não se cruzam depois de serem produzidos por um ponto específico, e nem uma imagem virtual, já que os prolongamentos também não vão se cruzar. Então vamos ver agora o que acontece quando o objeto é colocado entre o foco e o centro do espelho. Então esse é o meu primeiro raio de luz especial. Eu vou desenhar o meu segundo raio de luz. E aí, como vocês observam, os raios de luz eles divergem, eles não vão se cruzar após a reflexão. Mas nós podemos fazer os prolongamentos desses raios e nós vemos que eles se cruzam, mas agora na parte de trás do espelho. De forma que, nesse caso, nós temos a formação de uma imagem virtual. Mas reparem também que essa imagem virtual ela é maior do que o objeto. Reparem também que essa imagem ela é direita, ela não é invertida. A seta está apontando na mesma direção e sentido do que o objeto. Agora a gente pode entender melhor o que acontece aqui. Então, nesse filmezinho que eu estou mostrando, a minha câmera ela funciona como objeto e eu tenho o meu espelho côncavo, que eu vou afastando da câmera. Também posso considerar que o objeto está se afastando do espelho. Reparem que inicialmente a imagem formada ela é direita e maior. Então ela está sendo formada atrás do espelho e o nosso último exemplo é uma imagem
virtual, formada por um espelho côncavo, porque o meu objeto está entre o centro do espelho e o foco do espelho, que é 100 milímetros. Reparem agora, à medida que eu vou afastando o objeto do espelho, chega um ponto, que é esse aí que eu congelo a imagem, que a imagem produzida pelo espelho ela desaparece. Como nós vimos, isso acontece porque nesse caso o objeto ele está exatamente sobre o foco do espelho. E quando o objeto ele se é posicionado sobre o foco do espelho, não há produção de imagem, nem virtual, nem real. Reparem agora que a imagem ela aparece novamente, mas ela aparece de forma invertida. E como nós vimos, esse é o caso em que o objeto ele está após o foco e, como nós vimos nos exemplos, trata-se de uma imagem real. Eu posso projetar essa imagem que está sendo mostrada pelo espelho.